No quinto e último vídeo sobre os conceitos básicos de evolução, eu falo sobre plasticidade fenotípica e radiação adaptativa. Plasticidade fenotípica diz respeito à capacidade dos indivíduos de responder fenotipicamente, ou seja, em termos de aparência, de fenótipo, né, na expressão dos seus genes, em resposta a variações ambientais. Então, alguns exemplos são as folhas de algumas plantas serem maiores ou menores em resposta à luz disponível. Então, quando uma planta está numa condição de muita luz, ela vai tender a produzir folhas menores, e quando ela tem uma condição de pouca luz, ela vai tender a produzir folhas maiores. A mesma coisa a gente vê, especialmente em plantas que estão dentro de casa, dentro de apartamentos, a gente consegue ver colorações diferentes de folha, como aqui nessas fotos, em resposta a tipos diferentes de luz que essas plantas estão recebendo. Então, é uma capacidade do indivíduo de responder e de modificar a sua condição fenotípica, a sua aparência, e não o seu genótipo. Os genes dessas plantas não mudaram por causa das condições ambientais, mas elas expressaram esses genes de formas diferentes. Alguns outros exemplos, por exemplo, em seres humanos, a gente tem capacidade de produzir mais ou menos hemoglobina em resposta a quando a gente está em locais de maior altitude, onde a gente tem menos oxigênio disponível. Então, é muito comum, por exemplo, quando a gente vai assistir um jogo de futebol em que uma equipe de outro país vai para, por exemplo, La Paz, que é uma cidade muito alta na América do Sul, e aí a gente escuta os jornalistas falarem: a equipe chegou alguns dias antes para se aclimatar. O que é? Para o corpo se acostumar com essa condição de menor quantidade de oxigênio disponível por causa da altitude, e aí a gente tende a produzir um pouco mais de hemoglobina, que são responsáveis, as hemoglobinas são responsáveis por carrear o oxigênio dentro do sangue da gente. Obviamente, a capacidade de produção de mais hemoglobina ou menos hemoglobina em resposta ao oxigênio disponível varia entre pessoas. E é muito comum que povos andinos, por exemplo, povos das montanhas ou povos do Himalaia, por exemplo, tenham maior capacidade de produção de hemoglobina do que povos que não passaram as últimas gerações em áreas com menos oxigênio disponível. A mesma coisa a gente pode pensar em termos de produção de melanina entre as pessoas. Pessoas muito brancas, mesmo quando se expõem muito ao sol, não ficam mais morenas por isso, elas tendem a ficar vermelhas, elas não têm capacidade de produzir melanina. Assim como pessoas negras de pele mais escura tendem a ter menor plasticidade fenotípica, independente de elas estarem se expondo muito ao sol ou não, elas vão continuar com a pele muito escura. Enquanto que uma pessoa morena ou mulata tem uma plasticidade fenotípica da cor da pele maior, ela vai ficar com a pele mais clara caso ela não tome muito sol e vai ficar com a pele mais escura caso ela tome muito sol. Então, a capacidade de variação também varia entre os indivíduos, e isso é uma característica genética de cada um e orientação dos ninhos. Muitas vezes uma mesma ave vai localizar o seu ninho, por exemplo, João de Barro vai colocar o seu ninho com a porta aberta para um lado ou para o outro, de acordo com ou a orientação do sol ou o vento predominante, e isso vai aumentar o sucesso reprodutivo desses indivíduos. Então, às vezes, mudou o local ou mudaram as condições ambientais em que o bicho está fazendo o ninho, ele vai mudar o formato ou a orientação do seu ninho. Para plantas, a gente também tem uma diferença muito grande que pode ocorrer no investimento em biomassa aérea e subterrânea, radicular, né? Então, quando você cultiva uma determinada árvore do cerrado, por exemplo, regando ela todo dia, ela vai investir muito menos em raiz na parte subterrânea do que ela investiria normalmente numa área não irrigada, em que na verdade a água vai estar mais disponível nas áreas mais profundas do solo, né, por causa da estação seca que a gente tem no meio do ano, bastante comprida. De novo, tem aves que não conseguem mudar seu formato ou a direção do seu ninho. Tem plantas que não vão mudar o seu investimento da biomassa aérea ou subterrânea. Então, cada indivíduo e cada espécie vai apresentar capacidades diferentes de reagir plasticamente às variações ambientais. Como que a gente faz para saber
se o que a gente está vendo é uma plasticidade fenotípica, ou seja, uma variação fenotípica, ou de fato é uma variação genética entre indivíduos. Vários experimentos são feitos cruzando populações. Você pode fazer isso tanto com organismos, com animais, quanto com plantas. Né? Então, aqui tem duas populações com a taxa de crescimento diferente. Uma população é do estado de Nebraska, outra de Nova Jersey, nos Estados Unidos. E aí, o que eles fizeram foi transplantar, né? Translocar os indivíduos de um lugar para o outro. Então, as duas populações, a população de Nebraska sempre crescia mais que a de Nova Jersey, mas quando ela foi transportada para Nova Jersey, ela parou de crescer tanto. Ou seja, tem sim uma condição que é fenotípica em resposta ao local. Mas tem uma condição genética que esses indivíduos aqui, dessa população de Nova Jersey, mesmo em condições provavelmente melhores encontradas em Nebraska, não foram capazes de crescer mais, diante dessa situação. Então, é aquele exemplo que eu falei: cada indivíduo tem uma maior ou uma menor capacidade de responder fenotipicamente à variação ambiental. Mais um conceito importante, a radiação adaptativa, ela acontece quando a gente tem, a partir de um ancestral comum, uma radiação, uma grande quantidade de novas espécies que surgem. Isso, em geral, acontece quando um ancestral coloniza uma nova área. Então, ilhas são muito comuns a gente ter exemplo de radiação adaptativa exatamente por isso, porque, em geral, você tem poucos indivíduos que chegaram, ou poucas espécies que chegaram, e eles acabam se dispersando em diversos locais e acaba tendo barreiras geográficas que vão levar ao longo da evolução, ao longo do tempo, ao longo de várias gerações, ao surgimento de várias espécies. Tá? Então, a radiação adaptativa acontece quando um ancestral comum chega a uma área nova com grande variabilidade de recursos. Um exemplo muito comum são os tentilhões de Darwin, que ele descreveu diversos tipos de tentilhões diferentes, de aves diferentes, nas ilhas de Galápagos. Então, em cada ilha a gente tinha um tipo de ave diferente e elas são todas do mesmo gênero, têm todas um ancestral comum.